estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia, também da Diocese de Balsas, Cristo ressuscitou, aleluia! É a Páscoa do Senhor, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Cristo ressuscitou para sempre. A vida venceu a morte e todo o seu domínio. A ressurreição, irmãs e irmãs, é o sentido e o fundamento de nossa fé. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo da Páscoa da ressurreição do Senhor. Estivemos atentos, participamos de toda a quaresma, os 40 dias, até a quinta-feira foi às 18 horas para Leli, no final às 19 horas. No final da tarde foi celebrada a Santa Missa da instituição da Eucaristia, chamada Missa do Lava-Pés, mas é a missa da Santa Ceia. E nós entramos em silêncio na igreja, iniciamos o nosso tríduo pascal, enfrentamos a sexta-feira, via sacra, paixão e morte, né? O momento da cruz, todo sábado, nós chamamos também sábado santo, como a gente quer dizer, e participamos da beleza, da alegria, do explodir da vitória, da luz sobre as trevas, da alegria sobre a tristeza, a Páscoa do Senhor. Foi a missa da Vigília Pascal. Todas as leituras, nós vimos, acompanhamos toda uma história dentro da história da salvação. E hoje nós estamos aqui no domingo para refletirmos agora sobre o domingo da Páscoa do Senhor. E nós vamos entendendo assim que as leituras são leituras já do Novo Testamento. A primeira leitura já vai ser de Atos dos Apóstolos, para quem quiser ler. O capítulo é 10, versículo 34 a 37 e 43. É assim uma demonstração já de testemunho de Pedro. Pedro, apóstolo que caminhou com Jesus Cristo desde que abandonou sua barca e foi ser pescador de homens. Sabemos toda a história. E Pedro coloca aqui, nesse momento, tudo o que aconteceu na Judeia, quando diz assim, Pedro tomou a palavra e diz: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia. Aí vai narrar, relatar, juntar os fatos após o batismo de Jesus, anunciado por João Batista e testemunhado também por ele, e toda a vida pública de Jesus. E já na segunda leitura nós vamos ver que é Paulo. Paulo não andou naquele grupo com os apóstolos. Paulo vem de uma história de perseguição, depois conversão. E Paulo vai fazer na sua carta à comunidade dos Colossenses, ele vai mostrar assim: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Ele está confirmando o acreditar na ressurreição. Mas o relato de hoje que nós vamos ver para esse domingo de Páscoa é da comunidade joanina, do quarto evangelho, o Evangelho de João.
E vamos ver aqui a leitura, e o capítulo é 20, versículos de 1 a 9. E nós vamos observar que aqui hoje o destaque maior não é a ressurreição que ele vai descrever. Ele vai fazer com que nós entendamos e descrevamos assim, conforme a nossa ótica, quer dizer, o nosso olhar. Vamos ver o que aconteceu, porque o fato principal aqui é o sepulcro vazio, que chama muita atenção aqui. E é daqui que nós vamos partir. Então, o Evangelho de João, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, né? Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi bem cedo ao túmulo de Jesus, quando ainda estava escuro. E logo viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo passou adiante e correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E, inclinando-se, viu os lençóis deixados no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, também chegou e entrou no túmulo. Viu os lençóis deixados no chão e o sudário que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava junto com os lençóis. Estava enrolado em um lugar à parte. Então, o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, ainda não tinham compreendido que ele devia ressuscitar dos mortos de acordo com a Escritura. Irmãos e irmãs, essa é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vejamos aqui. O que ocorre aqui nesse texto? O sepulcro está vazio. 3 personagens aqui são fortes aqui nessa leitura. Maria Madalena, uma mulher. Pedro, discípulo, e João, um discípulo aqui que não cita nome. É o discípulo amado. Para que cada um de nós, ao fazermos a leitura da Escritura, sentirmos-nos também amados como esse discípulo. E o número 3, ele é um número muito rico, muito grande em sinais. Estão lembrando que o 3 vai falar na completude, completa. Aí que são tantos itens com 3, Pai, Filho e Espírito Santo, estados da matéria, sólido, líquido, gasoso, e assim, se for fazer um estudo, é muita coisa, uma pesquisa. Mas aqui nós vamos ver que esse número 3 aqui é um sinal de muitas significações de uma comunidade. Aquela comunidade de João, ela era uma comunidade que não estava bem, ela estava deslocada, desnorteada, abalada, porque pela morte do líder Jesus Cristo, que eles esperavam como Messias, o Salvador. E eles
estavam acreditando que a morte era o triunfo maior ali, que ela tinha vencido e por isso tudo estava acabado. Então, partindo aqui para a leitura, nós vamos observar que essa situação daquela comunidade, ela vai sendo recomposta ao longo do tempo, né? E à medida que aquele desnorteamento deles, eles sem rumo, eles vão atingindo a esperança, né? Que ela será recuperada aos poucos. Então, a nossa leitura diz assim, no primeiro dia da semana. Esse primeiro dia para nós, ele representa o quê? A gente lembrando aqui na história mesmo da salvação. O primeiro dia da semana é o dia seguinte, aqui não é assim? É o dia seguinte ao sábado. E esse primeiro dia da semana aqui, que segue ao sábado, ele é lá na antiga criação, na primeira criação do mundo, ele é considerado o último dia, não é? E aqui, para nós, está considerado aqui, conforme a leitura, o primeiro. E o evangelista João, que quer mostrar aqui para nós que há uma segunda criação. A criação está em curso de uma nova vida. Então, é uma nova gestação. Deu para entender, né? Quer dizer, um novo tempo, um novo mundo que estão sendo gestados aí. E nós vamos observar, assim, nessa leitura. Ainda escuro, olha esse texto, esse sinal aí, essa chamada, essa palavra. Era madrugada, né? Quando diz assim, Maria Madalena foi bem cedo ao túmulo. Ele diz bem cedo, mas para um diz assim, ainda escuro, né? Nos evangelhos sinópticos, que é Mateus, Marcos, Lucas, mas nós estamos aqui com a comunidade joanina, o evangelho de João. Então, esse escuro, para nós, para as pessoas também, é como trevas, e ali era um caos naquele momento ali. Mas esse escuro aí, esse caos sinônimo de escuro, não significava uma escuridão física, da falta de luz. A escuridão aí era da falta de mentalidade da comunidade. A comunidade não tinha acordado para que a morte tinha sido vencida pela vida. Estava ainda acreditando que ela era o triunfo. Então, esse escuro aí é indício dessa comunidade que estava sem rumo, sem saber para onde é que ia, e a vida não tinha sentido. Quem estava triunfando era a morte. Então, as trevas, nesse contexto aqui, está prevalecendo, né? Quer dizer, as trevas de quê? A ausência de vida, a ausência de esperança. Estavam desanimados, desnorteados. Eles precisavam da experiência da ressurreição para poder manter a esperança viva e os ânimos elevados e a cabeça erguida. Mas aí nós vamos ver aqui, começando, 3 personagens, Maria Madalena. A postura de Maria Madalena, que saiu de madrugada. Outros evangelhos dizem que é um grupo de mulheres que foram, mas aqui João cita apenas Maria Madalena, né? E ela saiu de madrugada e ela encontrou o quê? Qual foi a cena que ela viu? Ela descobriu que a pedra estava retirada, o túmulo estava vazio, o Senhor não estava lá. E ela entrou em choque, em desespero. Aí foi, pronto, o que fizeram do Senhor? Jogaram onde? Tiraram para onde? Roubaram, pensaram, 1001 pensamentos, né, na cabeça dela. E ela faz o quê? Qual é a postura dela? De desespero, de loucura. Ela sai correndo, se atropelando mesmo, correndo para ir ao encontro de quem? De Simão Pedro e do discípulo amado, aquele que foi citado desde o final ali na hora
da cruz, tudo. E aí o que ocorre? Ela diz para eles de forma bem apressada, bem agoniada, faltando fôlego e dizendo que o Senhor não estava lá, que a pedra tinha sido retirada, que tinham tirado e que não sabiam. Tiraram o Senhor do túmulo. Tirar é um sujeito indeterminado, né? O verbo nesse tempo, ninguém sabe quem foi. Pronto. E aí esse desespero, essa pressa dela toda, eles ouviram, mas de acordo com o contexto daquela época, a mulher não tinha essa credibilidade não. Eles pensaram assim, nós vamos lá ver, averiguar, olhar de perto, em loco, como nós chamamos. E vieram. E aí é quando conta o fato de que os dois também, né, logo eles tinham... Então, Simão Pedro e o outro discípulo correm, né? Eles vêm também bem apressados. O discípulo amado, mais novo, mostrando sua fidelidade ao Senhor, ele passa a perna e sai correndo e chega lá. Chega e vê, olha a visão dele, ele diz assim, chegou primeiro ao túmulo, ele inclinou-se, viu os lençóis deixados no chão, mas não entrou. Ele aguardou, e Pedro, numa lentidão maior, inclusive na lentidão de acreditar, porque Pedro já tinha feito cada coisa, já tinha negado Jesus 3 vezes, ele não aceitava quando Jesus fazia os anúncios da paixão, ele era o primeiro que dizia não, porque não sei o quê, então ele não estava entendendo o que era esse Messias Salvador, também não. Mas ele depois, ele chega, não é? E ele chega e o outro, o discípulo amado, dá oportunidade, não por ele ser o primeiro, assim, o primeiro discípulo ou o mais velho, não, pela questão da prudência que ele tinha e de acompanhamento, de companheirismo ali, vamos ver, ele vai entrar e ele entrou. E diz assim, que então Pedro, que vinha correndo atrás, também chegou, entrou no túmulo. Viu os lençóis deixados no chão e o sudário não estava ali também, assim, como se tivesse tirado. Não, foi tirado com cuidado, ele diz assim, a palavra estava dobrado. Então teve quem dá braço. Que os lençóis saíram assim, mas o sudário estava dobrado, com cuidado. Tem uma história a ser conversada, né? E mais por a frente. Então, essa atitude de ir ao túmulo, ela tem 2 versões aí. Primeiro, ir ao túmulo é uma atitude de quem não acredita na morte. Eu estou falando aqui a nível do contexto daquela época, onde se passou o texto, como foi escrito. Cuidado para não dizermos agora que nós estamos comentando que quem vai ao túmulo é porque não acredita na morte. Não é assim, não. Segundo, a manifestação de amor de quem é amigo, de quem é parente, de quem é ligado, visitar ao túmulo, está bem? Mas tem gente que não acredita que no contexto, como foi o caso da Maria Madalena, era achando que a morte estava vencendo. E aí o fato que se deu lá também foi, que chamou muita atenção, a remoção da pedra. Tirou a pedra. A gente vai falar na pedra angular aqui, não é? Mas também tem a pedra de tropeço, não é? A pedra que atrapalha. Realmente ela estava atrapalhando a visão, mas ela foi retirada. Como por quem também aqui não cita, vai ficar dos nossos pensamentos, como é que nós somos. E retirar a pedra, estava lá a ausência do corpo de Jesus no túmulo. Para outros pode-se dizer o cadáver, onde jogaram o cadáver. Então Pedro e o discípulo amado nessa conferência observaram essa situação.
E viram que Maria Madalena não tinha mentido, não. Mas essa história de dizer que essa oposição do discípulo amado à lentidão de Pedro é porque a lentidão do Pedro era sobretudo desânimo, não acreditar. E ele estava assim, hoje a gente vai dizer que é depressão, né? Estava com depressão, se acabou, morreu o líder, então acabou tudo, o mundo ficou vazio, tudo. Então a gente vai observar assim 3 atitudes aqui diante disso. É uma sugestão aqui que a gente está fazendo essa leitura e vendo. Primeiro, a Maria Madalena é uma atitude de quê? De espanto, de choro. Foi um fenômeno, os 3 viram o mesmo fenômeno, mas eles interpretaram de forma diferente. Então, Maria Madalena com o desespero, com o choro, não foi? Correu. Outros evangelhos vão dizer, ela foi anunciar. A primeira discípula foi, é assim. Aí viram outra coisa. O Pedro, qual foi a atitude dele? De silêncio. E o discípulo amado foi uma atitude de fé, porque ele viu e acreditou. Olha, é o Mar Novo. Então, a Escritura está no centro. Para que haja ressurreição, não significa ela ser descrita. Por isso que João aqui não descreveu a ressurreição, ele está deixando para nós. Para cada um que lê, que seja o discípulo amado, que olhe e tenha fé, acredite na ressurreição. Ela não pode ser só descrita. A ressurreição precisa ser experimentada, vivenciada. E essa vivência da ressurreição, essa experiência, é uma experiência de amor profundo e de conhecimento nas Sagradas Escrituras. Então, a Sagrada Escritura é o centro. E nós precisamos partir. Hoje são 3 leituras, nós temos aqui. Quantas leituras nós tivemos esse dia? Lá na Vigília Pascal nós tivemos, são 9 leituras, pode ter sido lidas até 7, mas toda a história do povo de Deus a gente foi movendo e vendo. Então, a Páscoa é a festa do triunfo que passa pela cruz. Nada vem de graça para nós, tudo vem, tudo volta, tudo chega, tudo sai, tudo entra. Mas nós precisamos de entender que é preciso passar para que cria as peças de vidro ou ferro, seja feita uma peça, ele precisa entrar no fogo, ou milho, para se transformar em pipoca, precisa receber a quintura, né, para explodir naquela coisa branca, gostosa. Então, passou pelo sofrimento, mas não se acabou, alimentou. Então, a cruz, ela não é um sinal de tropeço e de acabar com as pessoas. No programa passado que nós falamos, e lembro que eu não citei a cruz, assim, o que é a cruz, mas eu lembrei, mas no programa da Páscoa nós vamos lembrar que a Páscoa é a festa do triunfo, mas ela precisa passar pela cruz. É a vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, da alegria sobre a tristeza, do desânimo sobre o ânimo, do fracasso para a prosperidade, para a libertação. Então, para isso é necessário acreditar, é preciso experiência, é preciso vivência. E ao longo dessa quaresma, nós somos da quaresma, que foi até aquela quinta-feira, nós experimentamos com as leituras, passando, lendo por lugares, o que aconteceu, o que Jesus experimentou, de tentações no deserto, de tudo, ele vivenciou tudo até passar pela paixão,
Morte, crucificação e ressurreição. É a explosão da vida. Então a ressurreição chega para nós com alegria, é uma vitória, é luz, é algo. E se tudo isso está em cada um de nós, nós somos e seremos capazes de passarmos ao outro. Que tal fazermos essa experiência com as Escrituras e manifestar o nosso abraço de Páscoa? Feliz Páscoa, meu irmão. Boa Páscoa, meu irmão. Páscoa é a passagem de para. Então era a festa dos judeus, nós sabemos como aconteceu, como acontecia, mas ela chegou a ter um cordeiro pascal, um cordeiro que foi imolado, que foi presenteado. Jesus de Nazaré foi presenteado por Deus como seu filho divino, passou a ser humano, sofreu tudo e ressuscitou. E eis a alegria, e eis o momento de cantarmos glória a Deus nas alturas. Aleluia, aleluia. Lembrando que esse evangelho hoje nosso, aqui com essa história do túmulo vazio, do desânimo, dessa coisa, é contada pela comunidade joanina, mas os outros evangelhos não contam desse jeito. E esse aqui em João, ele serve como a introdução do capítulo 20, mas ainda vai ter mais coisas, a gente lendo até concluir. Então, irmãos e irmãs, sigamos de cabeça erguida. Agora é hora de pular, de gritar, de tudo. A gente pula de alegria, a gente grita, a gente abraça, a gente regozija uns com os outros, a gente celebra, sobretudo a celebração. Então, feliz Páscoa, meu irmão. Feliz Páscoa, minha irmã. Amemo-nos, confiemos no Senhor sempre e na ressurreição que está a todo momento. Amém, amém. Que Deus abençoe cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Aleluia.